Boa noite a todos, meu nome é Igor Basílio Silva e vou apresentar para vocês o trabalho intitulado Avaliação de Impactos Ambientais através da utilização de fotografias hemisféricas. Esse trabalho foi desenvolvido por mim e pelo meu professor e orientador, o André Scaraboni Zaur. Bom, a estrutura florestal e a luminosidade têm um impacto direto sobre o microclima local, além de ser importante para a continuidade dos processos secionais e o restabelecimento dos processos do ecossistema como um todo. A técnica de fotografias hemisféricas, ela se enquadra numa câmera acoplada a uma lente olho de peixe que fornece um campo de visão de até 180 graus. Descreve a arquitetura do dossel e o regime de radiação solar. Fornece parâmetros estruturais que são fundamentais em modelos envolvendo o ecossistema. É considerado uma tecnologia inovadora e de ampla aplicabilidade. A área de estudo foi o Monumento Natural dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca, localizado no Rio de Janeiro, mais precisamente em seu centro urbano. Ela se enquadra no bioma Mata Atlântica, mais precisamente floresta ambrófila densa submontana, inserido, né, na categoria Inselbergs, sendo um dos principais pontos turísticos da cidade, com a média de 2.500 turistas por dia. Primeiramente, foram feitos testes com as configurações possíveis da câmera e a lente hemisférica. Então, entre 132 configurações, que se mostrou o melhor resultado foi a configuração C2, como é mostrado aqui na tabela, possuindo esses atributos. Aqui alguns exemplos das fotografias e algumas configurações testadas. E partimos para o trabalho de campo, que foi a marcação da trilha. A trilha, ela possui 700 metros de comprimento, então ela foi subdividida em 35 parcelas de 20 metros de comprimento. Ao longo dessa parcela de 20 metros, foram obtidas 5 fotografias hemisféricas, na qual foram feitas as análises estatísticas e cada resultado representa a mediana das 5 fotografias hemisféricas de cada parcela. Ou seja, cada parcela possui um resultado que é fruto da mediana de 5 capturas de imagem. Ao todo, foram 125 capturas dentro da trilha e 125 capturas a 30 metros paralelo à trilha, de modo a ter esse grau de comparação de um ambiente alterado e um ambiente, por assim dizer, normal, né? Que é um ambiente fora da trilha. Então, a captura das fotografias hemisféricas são feitas com auxílio do nível de bolha e uma bússola, de modo que ela tenha que ser tirada necessariamente voltada para o zênite e voltada para o norte. Aqui alguns exemplos de fotografias hemisféricas obtidas durante o processo e, posteriormente, foi feito o processamento das imagens coletadas, que foi feito a partir de 2 softwares, o GLA, o Gap Light Analyzer, e o RGB Fish Eye. Bom, o primeiro se constitui nas questões dos parâmetros que serão utilizados no próximo software, que é o GLA. Nesse, sim, fornece os parâmetros obtidos em questão dos atributos da estrutura florestal. São divididos em 3 categorias: estrutura do dossel, índice de área foliar e irradiação luminosa. Primeiro foi feita a análise estatística da abertura do dossel, comparando o ambiente mata e trilha. Depois foram feitos a avaliação do índice de área foliar também nos 2 ambientes, a fim de comparação, e transmitância luminosa direta, difusa, e, posteriormente, os dados biofísicos da trilha, largura e profundidade. Esses dados foram submetidos a uma matriz de correlação.
aonde demonstrou-se que a largura e profundidade tinham, assim, algumas correlações com outros parâmetros, mas, ao mesmo tempo, o parâmetro que se mostrou maior correlação foi a abertura do dossel. Posteriormente, foram feitas as análises de componentes principais e o agrupamento hierárquico. Como resultado da avaliação, foi possível identificar que a largura da trilha ela interfere na abertura do dossel na trilha, que posteriormente interfere na abertura do dossel na mata. Essa abertura do dossel só exerce uma interferência no índice de área foliar e na irradiação luminosa de respectivos ambientes. Posteriormente, foi identificada um efeito de borda na trilha através desses parâmetros. E foi identificado como uma poderosa ferramenta que fornece dados precisos da estrutura florestal e seus diversos elementos, ampla aplicabilidade, possibilidade de avaliar possíveis impactos devido à utilização de trilhas, geração de materiais que podem ser disponibilizados por meio de projetos de educação ambiental, possibilidade de avaliação contínua na área estudada e uma metodologia eficiente, rápida e de baixo custo.